são drogas, por que a gente consome drogas, por que drogas são proibidas, proibir drogas funciona. Se não funciona, quem se beneficia dessa proibição? E por que certas drogas são proibidas e outras não? Para conversar sobre esse tema riquíssimo e muito importante, nada melhor do que a gente trazer alguém que entende do assunto, alguém que pode discutir isso com propriedade. Essa é a ideia do Não Ficção, a gente discutir trazendo ciência e conhecimento com especialistas para a sua realidade. O nosso especialista aqui é o historiador Henrique Carneiro, que é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH da USP, que desenvolve pesquisas na área de alimentação, de bebidas e drogas. E sobre esse assunto aqui, ele tem o livro Drogas, a História do Proibicionismo e o livro Bebida, Abstinência e Temperança. Vamos conversar com ele que tem muita coisa pela frente. Henrique, antes de tudo, muito obrigado por topar a conversa aqui. Para não ficar sambando ao redor de termos que eu não sei quando, onde usar, como usar, eu já queria começar te perguntando o que são drogas, já que são a sua área de estudo, e para a gente entrar no assunto, desde quando a gente usa elas. Bom, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui de novo contigo. O tema das drogas é curioso porque talvez, além dos alimentos, sejam as substâncias mais universais, mais genéricas e mais indispensáveis de todas as civilizações. E até mesmo dos povos pré-civilizados, digamos assim. Porque a definição do que é droga é complexa, mas a gente pode tentar resumir dizendo que de todas as substâncias que o nosso corpo ingere, aquelas que não são nutrientes, elas alteram o nosso funcionamento. Pode ser o funcionamento fisiológico ou o psicológico, embora essa divisão também seja complicada, porque às vezes as alterações são nos dois campos, né? Então, drogas são psicoativos, são substâncias que a gente ingere que não são necessariamente nutrientes, algumas também são, vinho, café, chocolate, e que produzem uma alteração de consciência, que pode ser cognitiva, pode ser emotiva, pode ser até mesmo, enfim, na dimensão do humor, né? Para começar do jeito mais... Pimenta, então, poderia ser considerada uma droga? Porque altera a nossa sensação. A pimenta não, porque a capsaicina, que eu acho que é o... Capsaicina. Como? Capsaicina. Capsaicina, que é o princípio ativo mais comum dessas pimentas vermelhas, sobretudo, ela dá um efeito muito forte e sensorial, pode até levar, enfim, a estados dolorosos. Mas ela não é estritamente um psicoativo. Por isso a gente pode dizer, o açúcar é uma droga, em alguma medida. Mas a alteração que ele dá é muito suave. Tanto que dá um copo com água com açúcar para acalmar uma pessoa nervosa e tal. E o café entra nessa por quê? Por causa da cafeína? Sim. O café, o chá, o chocolate, o chimarrão, o guaraná, todos eles são análogos em terem metilxantinas, que são substâncias chamadas de cafeína no café, teína no chá, teobromina no chocolate. E aí sim existe uma alteração clara, digamos assim, do nosso tônus mental, do nosso estado mental, que é impulsionado para cima, digamos assim, para usar a expressão em inglês, que é uppers. Eles são coisas que levam estimulantes, excitantes, e que são um dos polos, digamos, fundamentais das drogas, né? O outro é o oposto, são os downers, os que levam para baixo, que trazem o sono. A gente pode dizer que dos nossos estados naturais, que são basicamente 3, sono, vigília e sonho, as drogas acabam se encaixando em cada um deles como potencializadores. Excitantes potencializam a vigília, sedativos potencializam o sono. E alucinógenos ou psicodélicos potencializam a dimensão onírica. Assim, eu tendo a associar mais drogas com esse tipo de alteração, com alteração de consciência, alucinógenos, mas o que estimula e o que reprime também entra então na mesma... São drogas. São drogas. E a classificação que surgiu nos anos 50 na psiquiatria, que depois mais ou menos se tornou um modelo, é dos psicolépticos, psicoanalépticos e psicodislépticos. Ou neurolépticos, neuroanalépticos, neurodislépticos, que são as que aumentam o tônus mental, digamos assim, os que diminuem e os que alteram, que são os chamados psicodélicos ou alucinógenos. Então, psicoanalépticos, para mim, como anabolizante, é o que estimula. Sim. Psicoléptico é o que diminui, né, a lepse, que seria o estado mental, né? E os outros são os... Psicodislépticos, que são os que alteram, que não é uma dimensão quantitativa quase, de mais ou menos energia mental. Aí é uma dimensão completamente diferente, que tem inclusive matizes
que às vezes as pessoas generalizam tudo num saco só, mas são completamente diferentes. Dos psicodélicos para os deliriógenos e outros que tais. E, assim, da minha parte, evolutivamente falando, nossos primos mais próximos, que são os chimpanzés, usam drogas. Usam ervas quando estão se sentindo mal, quando tem alguma doença, quando tem alguma alteração, buscam certas plantas que eles só consomem naquele estado. Então isso para mim indica que eles já sabem usar essa farmacopeia natural para alterar a fisiologia deles. Não sei se necessariamente o estado mental, mas no mínimo para algum benefício do corpo deles. Então, para mim, para mim é fácil presumir que a gente faça uso disso desde essa longa data. Mas esse uso tem que carga emocional nas culturas? Isso é uma coisa que acontece, a gente faz como sempre, ou pode ter uma importância grande, ou pode fazer uma parte importante da cultura humana? É interessante você mencionar os animais, porque exatamente o uso de drogas é uma condição estruturante não só da vida humana, mas também da vida animal. Porque é da relação metabólica com a flora que quase todos os seres vivos adquirem as suas condições de sobrevivência. A cafeína está lá na planta para isso, né? Exatamente. E os animais descobriram isso. Inclusive, não só na história, digamos assim, etnográfica do uso de cada planta, mas mesmo do ponto de vista mitológico, sempre se atribui a um ensinamento que os animais trouxeram. O café eram as cabras que estavam lá mascando tal, e tem uma mitologia específica para cada uma delas. Não são apenas os primatas superiores, mesmo mamíferos, enfim, roedores e outros animais menos desenvolvidos têm essa capacidade de selecionar da flora substâncias que não são nutrientes estritamente, mas que trazem algum benefício. Pode ser um benefício no sentido da sobrevivência, deixá-lo mais alerta, mais capaz de enfrentar os desafios, ou pode ser nessa dimensão que aí é a mais, enfim, talvez difícil de imaginar para animais, que é de alterar o prazer mental, o prazer da sua própria consciência, digamos assim. Então tem um autor que é o Siegel, que é um grande farmacólogo, que escreveu um livro chamado Intoxication. E ele talvez seja o cara que mais deu drogas para todo tipo de animal. Não só camundongo, mas até elefante. E ele dava todos os tipos de drogas para tentar entender o que ocorria. Porque o modelo de experimentação animal ele é totalmente insuficiente porque a maior parte dessas experiências precisa ser narrada. Ela diz respeito à dimensão da subjetividade. E um animal ele pode ficar lá prostrado, parado, ou ele pode ficar agitado, mas ele não vai dizer qual é a dimensão nem cognitiva, nem sequer afetiva do que ele está sentindo, né? Então esse Siegel ele vai dizer que as drogas são um dos impulsos mais importantes da vida não só humana. Ele coloca nesses impulsos a sede, a fome, o desejo sexual, e o quarto é a busca da alteração do estado psíquico por meio de agentes externos. É o que ele chama de drives. Ele diz que tem um primeiro, um segundo, um terceiro e um quarto drive. E esse quarto drive é a busca de drogas. Ainda dando uma de naturalista aqui, né, para trazer o que dentro das minhas limitações. Tem muitas substâncias nas plantas que não fazem sentido para as plantas, que não são ativas para elas, né? Uma cocaína, uma cafeína, a planta não tem sistema nervoso para ser alterado por isso. Então, ou tem uma função fisiológica, mas aí não explica por que só algumas plantas têm isso, ou tem alguma função na interação. Se é uma coisa defensiva, ok, né? Tem uma toxina aqui para qualquer predador comer, passar mal e não voltar para essa planta. Agora, se isso aparece na flor, na fruta da planta, que é uma parte que a planta evolutivamente a planta desenvolveu para interagir com os animais, a flor está lá para ser polinizada, a fruta está lá para ser comida, aquela substância está ali para produzir uma interação também. Quer dizer, é parte da interação animal-planta as drogas estarem presentes nesses lugares, né? A explicação mais, digamos, simples é de que as plantas produzem esses produtos químicos como formas ou de defesa ou de atração. Ou para impedir que predadores as devorem, ou para o contrário, através de elementos aromáticos, a estimularem, por exemplo, insetos ou outros animais que vão distribuir as sementes, etc. Mas o mais interessante é que na relação dos humanos com essas plantas se dá o que se pode chamar de um processo coevolutivo.
Porque, como diz um autor que é hoje em dia muito popular nessa temática, que é o Michael Pollan, num livro chamado The Botany of Desire, Muito legal. ele vai dizer, bom, a maior parte dos capins não teria sobrevivido se não fossem os seres humanos domesticarem os animais que são... De pastoreio. De pastoreio, os ruminantes que, enfim, que vivem de comer o capim. Então a gente tem, por exemplo, uma difusão enorme de áreas de pastagem que não são naturais e que são relativas a uma evolução combinada do ser humano com certos animais e com certas plantas, né? E se a gente tem essa perspectiva histórica de consumo disso, por que hoje em dia tem certas drogas que são permitidas, que são cultuadas e tem outras que são proibidas, né? Por que eu posso consumir o café, mas não a folha de coca? Ou por que eu posso consumir cafeína em pó num remédio, mas não a cocaína? Ou por que eu posso consumir o álcool e não outras coisas? Sempre foi assim? Tem alguma coisa inerente nessas drogas que a gente proíbe hoje? Ou isso é um acidente histórico? Não, não é um acidente. Isso tem a ver com a importância econômica, social e simbólica das drogas, que em muitos casos é superior à dos alimentos. No caso, por exemplo, dos cereais, que foram os alimentos básicos em todas as civilizações, a maior parte delas, a produção não do pão, mas talvez da cerveja, tenha sido mais importante na domesticação dos primeiros cereais. E isso conferiu a esses produtos uma dimensão que não era, digamos assim, prosaica. Eles eram alimentos excepcionais. A gente pode dizer assim, os alimentos alimentam o estômago, as drogas alimentam a alma. Isso fez um processo de elevação da sua importância à condição divina e, portanto, de um monopólio sacerdotal. Boa parte das civilizações antigas vai ter uma estratificação do consumo de drogas que são discriminadas conforme a posição social do indivíduo. E isso cria uma, digamos assim, uma normatização, uma regulação que é de ordem totalmente ligada à estrutura social dessas sociedades. Quando chega na época moderna, assim, depois do Renascimento, e quando chega sobretudo na Revolução Industrial, aí há um salto, porque aí não são mais produtos naturais, passam a ser sínteses produzidas laboratorialmente, enfim, extratos de princípios ativos que são extraídos, depois até sintetizados, sob um regime de patentes, e que vão estabelecer uma nova forma de regulamentação, que tem vários elementos que vão determinar isso. Por exemplo, um deles é a expansão ocidental cristã. A expansão ocidental cristã torna o álcool de vinho, o fermentado de uva, uma substância indispensável da própria religião. É parte da Eucaristia, é o sangue de Cristo. Então, converter um povo qualquer ao cristianismo é convertê-lo ao hábito de consumir vinho. E por isso o vinho torna-se uma droga não só aceitável, como a substância mais importante, desde a religião judaica, passando pelo cristianismo. Por exclusão, as outras plantas que eram usadas por povos colonizados passaram a ser discriminadas como algo demoníaco, como idolatria. Sobretudo na América, a presença da Inquisição aqui sempre foi voltada para práticas de cultos indígenas que sobreviviam, às vezes de forma híbrida. A gente tem, enfim, lembranças disso até na Jurema, por exemplo, que é uma planta tradicional do contexto indígena do Nordeste, dos Pancararu, e que possui um princípio ativo idêntico ao da ayahuasca, que é a dimetiltriptamina, e que depois se tornou uma cabocla na Umbanda, se tornou todo um culto específico da Jurema, que foi proibido inicialmente, como foi proibido o candomblé e outras religiosidades afro-brasileiras. O preconceito é tão grande que a gente pega uma figura exponencial da medicina brasileira, que é o Oscar Freire, fundou a Faculdade de Medicina em São Paulo em 1911. Ele veio da Bahia, da escola do Nina Rodrigues, que era muito eugenista e, portanto, muito racista, e a tese de doutoramento do Oscar Freire é sobre o atavismo criminal das populações afro-brasileiras por causa dos seus cultos de transe. Então ele atribui ao Traduz para mim esse título. O atavismo é a ideia de que é algo que vem de quase que genético, é algo, enfim, que não é do indivíduo, mas já é de uma linhagem.
Então haveria uma predisposição criminosa nas populações afro-brasileiras porque elas têm cultos de transe. E o transe tira a consciência, sobretudo a consciência do bem e do mal. Isso é a ideia dele. O vinho não faz isso. Não, faz. O vinho também faz. O vinho é Dionísio, é Baco. E também foi perseguido no contexto grego pela mesma razão. Somente com Pisístrato, enfim, algo em torno de 400, 500 a.C., que Dionísio se incorpora no panteão e começa também a fazer parte do panteão. Antes ele é combatido. É a famosa peça As Bacantes, né, de Eurípides, em que o Penteu, que é o rei, tenta coibir o culto dionisíaco e é punido violentamente, é destruído por causa disso. Então essa ideia de que as drogas tiram, digamos assim, a capacidade do juízo, ela é muito antiga. Mas o que ocorre, na verdade, é o contrário. As drogas estabelecem um modelo do juízo correto. E essa é a tese do Platão. O Platão, no livro das Leis, ele vai dizer que beber e se embriagar é necessário para o exercício da vida pública. Como? Como ele diz, o sujeito que sabe beber, ele garante a sua reputação. Quem não sabe beber, passa vexame, enfim, ele passa a não ter a confiança pública. Então ele vai dizer, a condição para o exercício da política é o governo dos outros. Mas para você mostrar que é capaz de governar os outros, antes de tudo você tem que ser capaz de governar a si próprio. Então vem no famoso banquete, simpósio do Platão, o debate do Sócrates, que é um bebedor totalmente autocontrolado, contra o Alcebíades, que bebe de uma forma, enfim, desregrada e se torna, portanto, alguém não confiável. Então a questão central para o Platão, em várias das suas obras, é que o consumo do vinho é pedagógico, porque ele ensina o autocontrole. Eu vim para essa conversa totalmente preparado para você me contar que o consumo de drogas é histórico, no sentido de fazer parte da nossa história. Eu não vim preparado para você me contar que a proibição é histórica dessa forma. Porque de repente isso encaixa na minha cabeça da seguinte forma. Quando você fala, a bebida ou drogas tem um aspecto de culto, de contato com o divino, e então entram no status social, isso quer dizer que em populações diferentes, estou supondo aqui, por favor, me conta até onde isso faz sentido. Você teria aquele tipo de estratificação que assim, essa camada social pode e consome isso, e isso é parte do que confere status para eles, e essa outra camada aqui não pode. Então vira muito mais uma questão de privilégios dentro de um grupo do que necessariamente do que aquela droga causa nas pessoas. Sim. Em vários contextos a gente vai encontrar isso. De certa forma, desde a narrativa bíblica do livro do Gênesis. Porque o que é a proibição de um fruto? É verdade, já tem O desde aí a fruto proibição. proibido, na verdade eram dois, porque tinha o fruto que dava a consciência do bem e do mal, que eles foram atrás, e tinha um outro que era o da imortalidade, que se eles tivessem comido também, eles se tornariam deuses. Então já há na própria mitologia judaico-cristã uma atribuição, digamos assim, de uma seletividade nos produtos da flora conforme o contexto social. E isso vai ser no mundo asteca, que tem uma enorme cultura assim, farmacofílica, uma cultura da mescalina, do cacto, da psilocibina dos cogumelos, da DMT, do ololiuque, além do próprio tabaco, do chocolate, etc. Não era todo mundo que tinha direito de consumir. Apenas as camadas sacerdotais e as camadas ligadas à elite dominante é que tinham acesso a uma boa parte desses produtos. E em cada sociedade a gente vai encontrar algo semelhante. E a proibição contemporânea, ela é uma coisa mais datada, porque no século XIX não tinha proibição de drogas no Ocidente. Você comprava heroína na farmácia. E era Literalmente. Literalmente, heroína era dado para crianças, era um remédio... como é que se diz para crianças? Para tosse, não era? Um xarope? Xarope para tosse, porque todos os derivados do ópio são muito bons para diarreia e para tosse. A cocaína também era dada para crianças, para dor de dente, para, enfim, qualquer tipo de dor. Fazia o papel da xilocaína, vai, hoje. É um derivado sintético, né? Então, quando surge a proibição, tem uma, digamos assim, fonte que é o controle do tráfico de ópio,
que é o primeiro tratado internacional que vai estabelecer uma regulação internacional sobre uma droga, que ocorre primeiro com uma conferência em Xangai em 1909 e depois isso se torna o Tratado de Haia em 1912. Por que isso ocorre? Porque o ópio tinha se tornado uma substância indispensável para a vida em geral, mas em particular para os contextos de guerra. Porque a gente sabe que sem o ópio a humanidade teria assim sofrido, digamos, 10 vezes mais do que já sofreu. Os opiáceos sempre foram o grande conforto da dor, porque são anestésicos. E numa situação militar, a existência de morfina numa injeção mudou tudo, né? Permite que os soldados sejam, enfim, tratados, que eles não morram ali gritando de dor. Né? Então o controle do tráfico de ópio aí era uma reserva de mercado para você ter anestésico? Foi uma reserva de mercado na qual os Estados Unidos disputava com a Alemanha. A Alemanha tinha a patente da morfina e da heroína, que era uma patente da Merck, né? a cocaína. E a maior produção de cocaína no mundo era em Java, na Indonésia, que os holandeses tinham implantado. Os coitados dos andinos aqui, dos peruanos, bolivianos, eles nunca conseguiram ter uma renda, nem sequer na época que a cocaína era legal, porque a maior produção era Indonésia. E os Estados Unidos tenta, por uma série de mecanismos, tentar controlar esse mercado. Então, inicialmente, a proibição se estendeu para a China, para as Filipinas, mas a França não. A França nunca proibiu na Indochina francesa. E havia, então, muitas disputas econômicas em torno disso. Mas a gente não pode reduzir nunca as coisas à sua determinação, assim, digamos, puramente econômica, porque há outros elementos, outras injunções. E uma das mais fortes é a injunção ideológica do puritanismo, que é a ideia de que qualquer prazer é condenável. E isso se tornou dominante nos Estados Unidos, com os chamados renascimentos, ou melhor dizendo, despertares, os awakenings, os despertares que foram a vertente evangélica da religião protestante. Não são todos os protestantes. Na origem, inclusive, Martinho Lutero vai ser acusado pelos católicos de ser um devasso que rompeu com a Igreja Católica porque queria beber e fazer sexo. E de fato, ele se casa e não aceita mais o celibato sacerdotal e passa a fabricar sua própria cerveja em casa. Então Lutero era visto como um... Mas depois os protestantes ficam muito puritanos. E aí surgem os metodistas, que é a corrente que o próprio nome já diz, né? Eles tinham um método em tudo. E eles vão proibir qualquer estímulo sensorial. Então se proíbe o uso de condimentos na comida, o uso de café, chá, chocolate, o uso de cores fortes, não podia se usar roupas coloridas, e o uso do álcool. Aí começa um movimento nos Estados Unidos que inicialmente é chamado de temperança, mas que na verdade muda completamente o sentido original da palavra temperança. Porque temperança vem de temperado, vem de você ser equilibrado. Inclusive tem a ver com a doutrina dos humores, em que, enfim, os próprios humores são resultados do calor e da umidade. Mas aí temperança vira abstinência. E pior, o que antes era uma espécie de promessa, uma pledge, que eles faziam pública, nunca mais beberei uma gota, passa a ser não, o Estado tem que obrigar por lei e punir se você não fizer isso. E no Maine, em 1851, é o primeiro estado que proíbe o álcool. Dura pouco, tem uma rebelião, vai pra rua, morre gente, etc. Mas aí a situação vai crescendo quando chega na Primeira Guerra Mundial, apesar do presidente da época, que era o Woodrow Wilson, não querer, é aprovado a proibição que passa a estar vigente em 1919. A guerra já estava acabando, mas aí eles vão ficar 13 anos com a proibição de fabricação e de comércio de qualquer bebida alcoólica. Nesse sentido de você ter esse movimento puritânico e tudo, quanto disso é alimentado por essa abstinência? Quanto disso é alimentado por, de repente, você ver certos grupos sociais terem acesso àquilo e é melhor ninguém ter do que essas pessoas poderem fazer esse uso? Eu pergunto porque, assim, não me parece que mudou tanta coisa quando você fala que certos grupos podiam consumir, outros grupos não. Porque, pelo menos hoje em dia, certos grupos podem consumir maconha medicinal, com receita e por aí vai. Certos lugares podem ter banquinha vendendo papelote, papelote não, né? Não é nem o termo, mas seda, coisa assim,
para consumo de fumo em casa. Parafernália. Parafernália, obrigado. Certos lugares podem vender parafernália, podem ter a maconha medicinal, e tem lugares onde, se a pessoa for pega com qualquer coisa no bolso, ela vai apanhar e vai presa. Então, apesar do puritanismo, me parece que a gente ainda repete um pouquinho, esses certos grupos podem, outros grupos não. O puritanismo é sempre hipócrita, sobretudo quando ele se trata de uma política de Estado. Porque para reprimir uma demanda que é universal, que vem dos tempos mais remotos e que abrange até os animais, teria que haver uma ditadura totalitária absurdamente coercitiva. Tentaram fazer isso. No caso do álcool nos Estados Unidos, também havia exceções. Por exemplo, tinha álcool medicinal. Não tem maconha medicinal agora, tinha o uso medicinal do álcool. O médico receitava o uísque. Depois tinha as exceções para grupos religiosos. Os judeus e os católicos nunca aceitaram a proibição. E eles tinham a licença, uma família judaica podia ter 1 galão de vinho por mês. O padre na missa continuava fazendo a Eucaristia com vinho. Não era suco de uva. É proibido. A lei canônica proíbe que seja uma substância sem álcool. É um dogma católico, não só católico, é um dogma cristão. A diferença é que os católicos limitaram isso só para os fiéis. E os grupos protestantes continuam a dar, no momento da comunhão, uma pequena dose de álcool junto com o pão. Os anglicanos fazem isso, os ortodoxos, os coptas, etc. A primeira heresia protestante do Jean Hus, na Boêmia, era para ter acesso a, como eles chamavam, a confissão em 2 espécies. E os católicos, só o sacerdote que toma agora o vinho, salvo situações muito excepcionais. Então, na igreja, já havia essa discriminação. O sacerdote tinha acesso privilegiado, depois os fiéis. E com o puritanismo, nem sequer os fiéis ou os sacerdotes. Passa a haver a ideia de que a pureza, daí a palavra puritano da religião, exige a privação de todos os estímulos sensoriais prazerosos. Por isso até a cor dos carros, por exemplo, sempre foi preta, porque o Henry Ford era estritamente contra carros coloridos, porque são, enfim, era cromofobia, a gente pode chamar, né? Mas tem um outro elemento que eu queria acrescentar, que há um aspecto econômico, do controle, inclusive, das patentes de laboratoriais, de produtos que antes eram fitoterápicos e eles queriam substituir. A perseguição ao ópio, por exemplo, veio com a substituição com heroína e morfina. Diz, não, a heroína e morfina é remédio para o vício no ópio. O que, obviamente, aí aumentou em muito o padrão de adicção. Quer dizer, agora eu posso vender, então a gente proíbe o que as pessoas conseguem. E depois tem um outro elemento que talvez seja um dos mais importantes, que é o mecanismo de controle do Estado sobre a vida íntima das populações. Isso deu o melhor pretexto. A proibição de um hábito da vida cotidiana, da vida doméstica, da vida, enfim, do lar de cada um, que passa a ser proibido de continuar tomando o seu drinkzinho, etc., vai dar um poder enorme para as forças policiais. Nos Estados Unidos não havia nenhuma agência federal de polícia. A polícia era uma coisa estritamente do município, quando muito do Estado. Aí vão surgir, com a proibição, as agências que depois vão se tornar o FBI, que depois vão se tornar, enfim, a DEA hoje em dia. Essas agências, elas tinham que justificar a sua existência criando, digamos assim, os criminosos. E os criminosos eram pessoas comuns, que simplesmente gostavam de beber. Aí passa a ter um elemento racial junto a isso, porque passa a se discriminar as populações afro-americanas como sendo as que mais bebiam. E isso é ligado com a ideia de que justamente as pessoas perdem o juízo, perdem a dimensão do bem e do mal, o que tornava os negros americanos fortemente, digamos assim, influenciáveis pelo álcool a se tornarem estupradores de mulheres brancas. Essa é a história, por exemplo, que você encontra no filme quase que fundador da cinematografia americana, que é O Nascimento de uma Nação, do Griffith, e que tem a Ku Klux Klan fazendo justiça, entre aspas, contra um negro estuprador. E por que os negros se tornam? Porque eles bebem.
Isso é o auge da Ku Klux Klan. Nos anos 20, a Ku Klux Klan vai ter a maior expansão como agente policial de controle da proibição, sobretudo no sul dos Estados Unidos. Nas regiões mais urbanas, Nova York, Chicago, etc., a população nunca aceitou a proibição. Continuaram a beber e tinha milhares e milhares de bares clandestinos. E aí isso cria uma economia paralela, que é a máfia de Chicago, etc., e uma série de manifestações públicas. Vão ter em Detroit, em Chicago, dezenas de milhares de operários gritando: nós queremos cerveja, em manifestações de massa. Então, quando vem a crise de 29, os Estados Unidos ficam numa crise fiscal tremenda e o Roosevelt, que é o novo governo democrata, a primeira coisa que ele faz é acabar com a proibição do álcool. Primeiro da cerveja e depois de qualquer bebida alcoólica. E com isso ele atende, por um lado, uma reivindicação popular e, por outro, ele obtém uma enorme fonte de arrecadação pública. Porque toda essa economia paralela não pagava imposto, não tinha... Então ele consegue, digamos assim, 2 coelhos com uma cajadada só, se torna popular e consegue aumentar a renda do Estado. Hoje em dia seria a mesma coisa. Se legalizasse a maconha no Brasil, a gente teria bilhões e bilhões de aumento da arrecadação pública, que poderia ser destinada, enfim, para o déficit fiscal, para aumentar o orçamento de áreas sociais, que de certa forma vem se fazendo nos Estados Unidos e no Canadá. Especialmente no Canadá, que é o que legalizou mesmo, né? E legalizou de uma forma que é com monopólio estatal. Pouca gente se lembra disso, mas o Canadá já tinha esse modelo para o álcool. No Canadá é liberado o empreendimento privado de produção alcoólica, mas não de distribuição. Nunca poderia existir Ambev no Canadá. É monopólio de empresas estatais provinciais. Quebec tem uma, Ontário tem outra. E a maconha agora é o mesmo sistema. Então a SAQ, a Société des Alcools du Québec, ou o Liquor Control Board of Ontario, tem agora um ramo para... LCBO é isso? É, Liquor que é a Control loja Board que of vende Ontario. álcool lá. É a única loja que pode vender assim no atacado. Eles distribuem para restaurantes e supermercados, etc. Mas para importar e para fazer a distribuição atacadista, só a empresa estatal. O traficante é o Estado ali. É. Isso significa que não apenas impostos, mas toda a renda comercial vai para o orçamento público. Eu ia perguntar se proibição é um bom negócio. Depois de tudo que você me falou, que proibição exclui certos grupos, dá poder militar, dá poder para milícias, Ku Klux Klan, naquele caso, eu vou mudar um pouquinho essa pergunta. Para quem a proibição é um bom negócio? Bom, para os beneficiários, né? Os beneficiários são, em primeiro lugar, os que obtêm essa renda que é hipertrofiada. E a proibição é uma espécie de mecanismo de aumento da renda porque ela interfere numa demanda legítima e absolutamente difundida. Então o preço da maconha seria, enfim, quase insignificante. É um arbusto que nasce em qualquer lugar. Hoje em dia é a planta mais cara que existe. Você pode ter num único pé de maconha 2, 3, 4, 5 mil dólares pode valer essa planta. Então da onde vem o valor? O valor é essencialmente o custo de produção. Aí não. Aí não é o custo de produção, aí é o preço da proibição. Então a proibição hipertrofia lucro. Essa é a primeira coisa que explica que no Brasil, que tem um enorme mercado de drogas, é o segundo do hemisfério depois dos Estados Unidos, é um enorme mercado. Para onde vai esse dinheiro? Que não paga imposto. Que não paga imposto e que muitas vezes utiliza os mecanismos, enfim, até institucionais para fazer o tráfico, vide o avião presidencial com os quilos de cocaína, vide helicópteros de senadores, etc. Então, os beneficiários não querem o fim da proibição, porque se a proibição acaba, a margem de lucro vai diminuir, mesmo que eles continuassem no negócio legal, vai diminuir muito, né? Em segundo lugar, tem esse aspecto que você falou, que é o controle de uma indústria da proibição, miliciana e formal dentro da polícia, que acaba se corrompendo. A quantidade de membros dos serviços de segurança que passam a ser traficantes é enorme, desde o principal general mexicano, que era, enfim,
até aqui, enfim, a história do Esquadrão da Morte. Não tem a história de um senador americano que fez todo o combate, foi as armas, se eu não me engano, que ele fez o combate e no fim o cara era o maior traficante eu não lembro se de armas ou drogas do país, usando a força-tarefa para acabar com os concorrentes? Exatamente. É o que acaba acontecendo, enfim, nessa dimensão do que a gente chama de crime organizado, mas que na verdade é basicamente uma organização institucional, porque não é o varejista, enfim, pé de chinelo de um bairro pobre, são os que fazem a lavagem do dinheiro. Na crise de 2008 se evidenciou isso de uma forma notável, porque o Wachovia Bank começou a ser a principal fonte de liquidez do sistema financeiro, porque eles tinham lojinhas no México inteiro que faziam um câmbio e que recebiam o dinheiro do narcotráfico, e isso irrigou a liquidez que estava, enfim, em falta no sistema financeiro. Né? No México. E antes disso, com a Guerra do Ópio, enfim, no século XIX, o HSBC, né, já era também um banco que nasceu do comércio ilegal de ópio. Me conta isso, que eu não fazia ideia. Então, porque o ópio na China era uma substância muito tradicional. Veio através dos árabes, lá pelo século IX, X, quando a dinastia Manchu caiu em 1644, se eu não me engano, e vieram aí caiu a dinastia Han, que era os Ming. E aí vieram os Manchu, que é a dinastia Qing. Essa dinastia Manchu era militarista e vai começar a tentar fazer uma reforma de costumes, dizendo que os hábitos de ópio eram hábitos devassos do mandarinato. E de fato tinha muita ligação do ópio também com atividades sexuais. O ópio era muito consumido em bordéis, havia toda uma junção de prazeres. Isso durou um século inteiro e eles não conseguiram acabar com o ópio. Ao contrário, começou a vir um ópio estrangeiro que era muito mais forte, que era o ópio que os portugueses traziam depois que os ingleses traziam da Índia. Isso era feito por uma companhia, que era a Companhia das Índias Orientais, que tinha um monopólio. Até 1832. Em 1832, o Estado britânico rompe o monopólio da companhia, o que piora, porque aí abre para todos os empreendedores particulares que começam a trazer ópio em massa para a China. A China acho que era o único país que tinha grandes volumes de prata que o resto do mundo queria, então até valia a pena. A China tinha o chá, que eles chá, só aceitavam a prata em troca. Perdão, é isso. É Obrigado. verdade, o maior volume de prata do mundo foi para a China. A maior parte da prata aqui de Potosí, do mundo hispânico, foi transferida via Inglaterra para a China. Comprando chá. Comprando chá. Chá, seda, algumas outras coisinhas, enfim, porcelana, mas o grosso era chá, que é uma droga também. Também. Então, por que os ingleses precisavam tanto de chá? Porque o proletariado na Revolução Industrial só conseguia trabalhar tomando chá o tempo inteiro. Chá e açúcar. O chá e açúcar viram uma espécie de combustível da Revolução Industrial, né? Aí os chineses cometem um erro que foi não produzir o ópio e aceitar uma distribuição, mesmo que fosse controlada, etc. Ao proibir, eles criam essa vantagem para os comerciantes estrangeiros. Aí eles vão fazer uma guerra colonial, vão derrotar o imperador e vão impor o Tratado de Nanquim, que rouba Hong Kong da China e passa a ter um comércio de ópio aí regularizado, mas de forma, de maneira informal, né? Tendo descrito essa relação do tráfico eu falo no sentido de que drogas e proibição, que pelo visto são coisas que andam muito juntas, com o Estado e com essas políticas internacionais, com a interferência toda, aqui no Brasil a gente de vez em quando vê relances dessas coisas, no sentido de que no noticiário, quando a gente pensa em tráfico, a gente pensa em comunidades, em favelas, na polícia invadindo o morro, tiroteio ou apreensão de carga, ou coisa assim, que fazem aquela mesa toda arranjada com maconha, com a cocaína e por aí vai. Mas às vezes a gente vê os relances do quanto isso está embrenhado no Estado. Como você disse, às vezes tem um helicóptero de um senador, agora teve um caminhão de uma empresa de um senador que estava com quilos e quilos, às vezes tonelada
disso. De repente a gente descobre que as fazendas de um ministro tinham pista de pouso do pessoal que está levando cocaína da Colômbia e de outros lugares para portos aqui do Brasil. Aí de repente você ouve falar que tinham ministros ou senadores, não sei o que, envolvidos com os portos e com as fronteiras e como isso sai. Quanto a gente vive num narco-estado, ou num estado que se beneficia, vive e que tem como parte do funcionamento dele o tráfico de drogas, no sentido de drogas proibidas? Essa pergunta é muito boa, porque a tese que eu defendo é de que nós temos no mundo moderno, há 500 anos, o advento de um modelo de Estado mercantilista cujo principal, digamos assim, veículo de atividade, como o principal produto que esse mercantilismo trafica, são drogas. Ou seja, o capitalismo e o mundo moderno nasceu do tráfico de drogas, mas era um tráfico legal inicialmente. As especiarias asiáticas, depois o açúcar americano, mas o açúcar combinado com as bebidas excitantes, que não eram adoçadas nas suas regiões de origem, o chá, o café, o chocolate. E depois o tabaco, que se tornou talvez a droga mais disseminada no mundo. Os estados modernos, eles não só tinham renda mercantil, mas eles tinham uma renda fiscal, que chegava a 20, 30% do estado. A Rússia, durante quase todo o período moderno, vodka era 20, 30% da renda do estado. O tabaco, em quase todos os países ocidentais, era dessa ordem. Até hoje, na China, por exemplo, que proibiu uma série de drogas, o tabaco continua sendo 8% da renda do Estado chinês, que é o maior produtor de tabaco do mundo hoje. E que incentiva, já teve um histórico de incentivar fumo. Incentiva, Deng Xiaoping dizia que fazia bem, fumava o tempo inteiro e tal. Eu, inclusive, fazendo um parênteses, eu sou parte de uma associação que é Alcohol and Drugs History Society, Associação dos Historiadores no Mundo sobre Álcool e Drogas. E a gente teve um congresso recentemente, não é tão recente, foi em 19, pouco antes da pandemia, na China. E foi interessante porque o governo chinês que promoveu esse congresso, ajudou a Universidade de Xangai, etc., eles mandaram um representante e as pessoas um pouco timidamente perguntaram, mas essa política chinesa proibicionista, ela não atinge o álcool e o tabaco. Por quê? Ele falou, pois é, 100 anos atrás começamos a proibir o ópio. Hoje aqui fazemos uma conferência e não há mais ópio na China, o que é uma ilusão, mas enfim, mas formalmente não há. Quem sabe daqui a 100 anos não haverá mais tabaco e álcool tampouco. Quer dizer, é uma espécie de projeto de abolição dessas substâncias da vida social, da vida cultural, que é totalmente inalcançável e indesejável. Porque se a gente chegasse num estado desse tipo, seria, enfim, um estado que imporia um hábito cotidiano da vida íntima das pessoas da forma mais, enfim, repressiva possível, né? Então você dizia a questão do narco-estado. Todos os estados foram narco-estados, mas com drogas legais. O café, o tabaco, o álcool, inclusive com modelos curiosos. Por exemplo, o tabaco, pouca gente sabe, era monopólio estatal na França, na Espanha e no Japão, até o final do século XX. Na França tinha uma famosa empresa chamada CETA, Société des Entreprises des Industries du Tabac et des Allumettes, quer dizer, era monopólio das caixinhas de fósforo e do tabaco. Da caixinha de fósforo. Também da caixinha de fósforo, só o Estado que vendia a caixinha de fósforo. Depois isso foi privatizado e continuou sendo um dos maiores mercados do mundo. O Brasil. O Brasil é um narco-estado desde a sua origem. A gente tem ciclos econômicos que são basicamente ciclos de exportação de drogas. Ciclo do açúcar, ciclo do café. A gente tem o famoso brasão da República, que veio já do Império, duas drogas adornando, né, o brasão, o ramo frutificado do café e o ramo florido do tabaco. Uma vez teve um senador, o Jefferson Pérez, do PDT do Amazonas, que propôs substituir o tabaco pelo Guaraná. Porque seria legal. Mais, enfim, mais autêntico, e o Guaraná não é, enfim, ruim como é o tabaco, que é talvez a droga mais perniciosa do ponto de vista dos seus males crônicos, né? Mas ninguém nem passou como piada essa proposta. Então a gente continua tendo o tabaco e o café como símbolos da nossa identidade nacional. E de fato, a oligarquia da República Velha, não por acaso era chamada de café com leite, né? Era, enfim, São Paulo e Minas no domínio desse produto de exportação, que foi também a conexão com o escravismo.
A grande escravidão moderna, dos 10 ou 11 milhões de africanos que vieram para as Américas, a maioria, 4 milhões, vieram para o Brasil. E vieram para quê? Vieram para fazer uma parte no garimpo, mas a maior parte na grande plantation, né? Na grande plantação dos engenhos, na produção do açúcar, um pouco menos também do tabaco. E do álcool, né? O açúcar era, claro, a cana. A cana tinha como subproduto o açúcar e a aguardente. Em alguns momentos a aguardente era até mais importante quando o açúcar caía de preço. Então a aguardente na história do Brasil é uma espécie de, digamos assim, de contraponto a esse ciclo do açúcar, que acabou, por vias transversas, servindo também como uma forma de rebelião escrava. Acabei de orientar um doutorado que foi defendido na USP, do Lucas Avelar, que é a história das tavernas no Brasil colonial e imperial. E ele vai ver como as tavernas eram alguns dos poucos núcleos que escapavam do controle da Casa Grande. Porque era um particular, muitas vezes era um imigrante que ia lá e que servia para os escravos ou para os libertos, mas que continuavam por ali, ou mesmo para os brancos pobres, a aguardente. E o que os escravos traziam em contraponto? Eles traziam um contrabando, sobretudo de café. Eles roubavam uma parte do café, então criava um circuito paralelo de uma economia de subsistência escrava e também uma sociabilidade escrava alternativa. Por isso os manuais agrícolas, os grandes oligarcas diziam: o pior problema da agricultura no Brasil são as tavernas. Porque para eles as tavernas estavam desviando uma parte por contrabando do produto e estava levando os escravos a beberem e tal. Então a gente vive uma estrutura moderna em que o comércio de drogas é central na história de quase todos os estados. Por uma razão econômica básica, né, os produtos, enfim, do consumo, eles são divididos em dois tipos básicos: os de consumo durável e de consumo não durável. Consumo durável é uma roupa, um carro, uma mesa, que vai durar anos. Esses produtos, eles obviamente têm um giro de capital e, portanto, uma lucratividade muito inferior aos de consumo não durável. Porque aí você, alimento, droga, você precisa todo dia estar renovando isso. Então é uma demanda contínua, né? Vende meu café. E da droga ilícita, qual que é a relevância dela hoje no país, assim? O que a proibição da droga mantém no país hoje, do que a gente conhece? Olha, eu acho que o Brasil é, junto com o México e a Colômbia, talvez alguns países da América Central, o país que mais sofreu com a proibição das drogas. Sofreu de várias formas. Sofreu, em primeiro lugar, com a perseguição a pessoas que querem simplesmente ter um hábito, que pode até fazer mal para a sua saúde, mas que é um direito deles terem, porque faz parte dos princípios da liberdade, desde o início, enfim, da ideia moderna de liberdade, que você é senhor do seu próprio corpo. Se você quiser fazer, enfim, uma dieta X ou Y, ser vegetariano ou ser carnívoro, pôr uma tatuagem na sua pele ou furar a sua orelha, isso tudo é, desde que você seja maior de idade, da sua exclusiva alçada de decisão. Então, a perseguição às drogas acaba sendo uma violência com os princípios da liberdade, enfim, de escolha. O livro que você quer ler, a religião que você quer ter, a prática sexual entre adultos consentida que você quiser ter, são todos pressupostos de uma sociedade, enfim, democrática. E a proibição às drogas, nesse sentido, ela é profundamente antidemocrática. Agora, não é só porque ela suprime uma liberdade abstrata de todos os cidadãos, é porque ela também seleciona as vítimas, que são muito mais os vulneráveis. Ou seja, no caso brasileiro, populações pobres e racializadas. O linchamento penal do Brasil, que é hoje o terceiro país do mundo em população prisional, primeiro é Estados Unidos, depois é China e terceiro é Brasil, é em grande parte resultado dessa política de repressão às drogas. E aí quem é preso não é o grande traficante, quem é preso é um jovem que está tentando a sorte para conseguir um pouco de dinheiro a mais, ou que nem sequer estava envolvido no comércio, que muitas vezes era um mero usuário. Quando chega num presídio, ele se torna, enfim, um recruta do crime organizado, das facções que obtêm a maior parte do seu poder com esse inchamento prisional, né? E com a margem de lucro, presumo, dessa proibição, né? Bom, esse é o aspecto invisível
Porque as pessoas falam, guerra às drogas, enfim, não está funcionando, é enxugar gelo, etc. Não, ela funciona muito bem, ela dá um lucro hipertrofiado para camadas, enfim, da oligarquia brasileira, que são os primeiros a dizerem, não, absurdo das drogas, mas são os que obtêm a renda desse negócio. E tem um último aspecto, que talvez seja o mais visível no sentido da sua dramaticidade, que é a violência. É a violência. Tô fazendo essa paradinha aqui sempre para lembrar você de assinar o nosso canal para poder receber os próximos episódios do Não Ficção, os próximos vídeos do canal, e para lembrar quem já se inscreveu em pensar em se tornar um membro ou mandar um valeu demais, que isso dá um apoio essencial pra gente por aqui. Assim como o México e a Colômbia, o Brasil sofre uma violência endêmica com o problema da repressão às drogas, que é um absurdo. Quando se proibiu o álcool, surgiu o Al Capone, a máfia, etc. Não tem mais a proibição do álcool. Bom, o álcool é vendido em lojas especializadas, com controle do Estado, com impostos. Qualquer produto que fosse proibido e tivesse demanda, criaria a mesma violência. Proíba-se o chocolate, ou proíba-se o tabaco, vai haver bocas de chocolate disputando com armas de grosso calibre o domínio desse mercado. Porque a proibição acaba sendo, na verdade, uma não presença do Estado naquilo que é o seu dever. Qual que seria o dever do Estado em relação a todos os produtos? Garantir a qualidade, garantir que o que está no rótulo corresponde ao que vem lá dentro, garantir que aquilo não esteja adulterado, estabelecer regras de circulação, horários, preços e acima de tudo, fazer com que esse mercado não fique nas mãos dos que querem, enfim, estendê-lo indefinidamente. E a ideia da proibição acaba sendo a coisa mais contraprodutiva do mundo, porque o efeito supostamente almejado, que seria a diminuição do consumo, o resultado é o oposto. Há uma série de elementos que aumentam a circulação das drogas quando ela se dá de forma clandestina. Por exemplo, de forma legal, como é no Canadá, você não pode ter perto de escola, você não pode vender para menores. E aí sim você pode ter um tipo de punição, inclusive penal, para quem faça o crime concretamente, não para quem está simplesmente exercendo um estilo de vida, né? E dá para concentrar o esforço de combate aonde isso faz mais diferença, né? Claro. Aqui no Brasil a gente tem, como também em outros países, uma enorme incidência de letalidade no consumo de drogas como resultado da proibição, porque o que as pessoas tomam não tem nada a ver com aquilo que é anunciado. Se é uma pílula ou um pó branco, já se fez análises nas apreensões da Polícia Civil, mais de 60% do que se diz ser MDMA ou êxtase não é. Quando é um pó que nem cocaína, então nem se fale. Enfim, muito mais de 70%, 80% são adulterantes. Ocorria a mesma coisa com o álcool nos Estados Unidos com o metanol. Morreram 50 mil pessoas por causa da proibição de 13 anos do álcool nos Estados Unidos. Porque aí não tinha Estado para controlar, pessoas tomavam metanol e morriam. Ou ficavam com lesões gravíssimas, né? Lesões oculares, o metanol da cegueira. Não dá para a Anvisa atuar nisso, né? Pois é. Da nossa conversa eu estou entendendo que a proibição não funciona, pelo menos não funciona para eliminar aquela droga, aquele uso. Ela funciona para algumas pessoas e para algumas outras coisas. Tem algum histórico bom de proibição que funcionou ou que foi benéfico? Por exemplo, aqui no Brasil não é uma proibição, mas a gente teve uma campanha muito forte contra o consumo de tabaco. E eu me considero bastante beneficiado por esse combate. Eu não entro mais num bar hoje, em algum lugar, e saio cheirando a cigarro, tenho menos problemas respiratórios, meu filho não respira a fumaça dos outros por aí. Então eu vejo alguns benefícios de um combate que aqui no Brasil pelo menos funcionou bem. Tem bons exemplos de proibição ou de combate a drogas que dão certo? Tem algumas drogas ou alguma coisa, pelo menos do seu ponto de vista histórico, que faz sentido se combater ou tentar se prevenir, tentar não ser distribuída? A gente está vendo agora, por exemplo, no Brasil, o pessoal começando a ficar super preocupado com fentanil e opioides. Isso entrar nos Estados Unidos já é uma causa de morte insana. Reduziu a expectativa de vida dos americanos pela primeira vez em décadas, até a pandemia, esse tipo de consumo. Tem algumas coisas aí que tem precedente para dizer é bom ou não é combater, é melhor ou não deixar isso entrar, ou tem substitutos para essas coisas? Como é que você vê isso? Olha, o tema da proibição, ele envolve
uma questão, digamos assim, da filosofia do direito. E é esse o tema que o Supremo Tribunal Federal está examinando, já tendo inclusive 3 ou 4 votos, né, realizados em relação à inconstitucionalidade da proibição de drogas, porque você pode proibir coisas que ferem um bem jurídico, ou seja, a vida, a propriedade, a reputação de alguém. Quando o crime é sem vítima, quando é uma automutilação, não se constitui na violação de um bem jurídico. Então, o uso de drogas, em si mesmo, ele não é um crime, porque, em última instância, mesmo que fosse uma forma inadequada, abusiva, etc., é o próprio sujeito que iria sofrer as consequências. É que nem você dizer, bom, fazer esporte em excesso pode te levar a quebrar o joelho, ou comer açúcar demais, você vai ficar obeso. Bom, mas a obesidade não pode ser um crime. Porque não é apenas as drogas. As pessoas tendem a reduzir as drogas numa dimensão compulsiva dos hábitos enfim, de consumo da sociedade contemporânea, que são para várias outras coisas, em particular para alimentos. Então, o abuso de alimentos já está fazendo com que tenha assim, uma principal fonte de males cardiovasculares, de diabetes ou mesmo de obesidade mórbida. Então, como reduzir essa compulsividade? Proibindo. É quase que uma história assim, de uma parábola. Assim, bom, proíba-se o açúcar, o que vai acontecer? Vai ser que nem as drogas, vai haver um impacto muito pior na proibição do que no próprio consumo pernicioso. Então hoje a guerra às drogas mata mais do que as próprias drogas, por causa dessas externalidades, como se chama em termos econômicos, que são a violência, que são os produtos adulterados, que são a disputa de comércio, enfim, por grupos criminosos. Então a proibição ela tem que ser, obviamente, restrita a espaços concretos. No âmbito privado, as pessoas têm que ter um pleno direito de fazer o que quiserem, até de se automutilarem, digamos assim. Tem religiões que ficam dando chicotada nas costas. Vai dizer, bom, isso vai te fazer mal. É um direito. No âmbito público, é claro que aí a gente tem que ter critérios que envolvam o interesse coletivo. Então é totalmente justificado a proibição de qualquer tipo de droga ou de fumaça, digamos assim, num ambiente que tenha pessoas em um espaço fechado. Então, as medidas que se adotaram em relação ao tabaco em escala mundial, e o Brasil foi muito bem sucedido nisso, são prova de que é possível você fazer frente a uma droga que é a pior de todas, a pior tanto no sentido de que mais morre gente, o cigarro morre 5 milhões de pessoas por ano, dados da OMS. E o cigarro tem um padrão de vício que é o pior de todos, pior que a heroína. Sim. Porque você toma 20 doses diárias, ou mais, tem gente que faz 40 doses diárias, 2 maços. Nem heroína se toma com tanta assiduidade, né? E o Drauzio comenta, né, que no Carandiru, quando ele trabalhava lá, o pessoal conseguia largar o crack, mas não conseguia largar o cigarro. O cigarro tem esse padrão de dependência muito forte e muito intensivo, contínuo, que é uma dose que você precisa recuperar quase que a cada 10 minutos. Até ao ponto de pessoas que literalmente acordam com o cigarro na boca, vão acendendo um no seguinte e não fazem outra coisa a não ser fumar. A não ser quando, às vezes até quando comem. Então, o tabaco, ele é talvez o grande paradigma de um controle possível não proibitivo, um controle que seja restritivo, que tenha todo tipo de restrição, restrição de idade, de preço, de local de venda, de local de uso, etc. E o mesmo modelo devia ser usado para todas as drogas. A legalização não significa que você vai deixar que qualquer um fique fumando maconha em qualquer lugar, ou cheirando cocaína em qualquer lugar, ou fumando crack em qualquer lugar. Teria que haver uma normatização que vai envolver aí também um elemento educativo. Porque as pessoas hoje já compreenderam que é eticamente errado você ficar fumando ao lado de uma pessoa que não fuma, ou de crianças, ou do que seja. Então essa consciência é parte daquele papel que o Platão dizia que o álcool tinha, que é um papel pedagógico. E já existia na época do Platão gente que achava que o álcool era ruim e que tinha que simplesmente proibir. Ele dizia não, o álcool é necessário para justamente fazer essa seleção dos padrões corretos de se beber, que vão ser aí o mecanismo para as novas gerações aprenderem com os mais velhos. Então não adianta você querer suprimir um desejo, uma curiosidade que é inerente
não só ao ser humano, mas até aos animais, e dizer assim ao jovem, nunca na vida prove nada que seja uma droga. Ele diz, olha, as drogas existem milhares, as vantagens e as desvantagens são diferenciadas, tem umas que são muito mais perigosas, tem umas que são relativamente inócuas, por exemplo, a maconha, que não tem dose letal. O cigarro tem, né? O cigarro, se você usar 20 cigarros de uma vez, se fizer um chá com um maço de cigarro, você morre. É uma substância, e não recomendo porque... Já deixa claro, né? Além de morrer, dores atrozes. Boa, obrigado pela ressalva. Então eu acho que é isso. A proibição, ela tem diferentes modelos. O modelo que vem se provando o mais bem sucedido é aquele que não é proibicionista no sentido absolutista, mas que é restritivo, regulatório e não assim, de abstinência compulsória. E falando em abstinência compulsória, quando a gente proíbe, ou quando a gente muda os hábitos, ou quando a gente impõe certas coisas e as pessoas deixam de consumir drogas, isso pode fazer falta? Você vê, se a gente teve esse histórico de consumo de todo tipo de droga há tanto tempo, quando a gente deixa de ter certos rituais, ter certos eventos, ter certas transições onde se consome isso deixa marcas na sociedade? Tem situações em que você fala, existem sociedades que são mais ou menos saudáveis porque têm esses hábitos relacionados a drogas? Sim. A gente pode fazer uma análise das sociedades a partir dos seus padrões de consumo de droga. Por exemplo, um caso clássico era a distinção entre a Europa do Norte e a Europa do Sul. A Europa Mediterrânea, que também era uma diferenciação religiosa, porque era a Europa católica mediterrânea e a protestante do Norte. Os do Norte bebem muito mais, e bebem em geral destilado. Então as sociedades inglesas, escandinavas e germânicas tinham um padrão alcoólico muito mais impactante na saúde pública e em todas as decorrências disso. Violência doméstica, violência em geral na sociedade, etc. As sociedades que tinham o vinho ou a cerveja e não o destilado, e que em geral eram sociedades mediterrânicas, não tinham essa mesma tendência. E isso a gente pode encontrar em relação a vários outros padrões, por exemplo, a questão do uso dos alucinógenos, que são hoje em dia drogas muito em voga, porque elas foram proibidas há muito tempo e elas são substâncias assim com potencialidades excepcionais do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista cognitivo, filosófico, estético e até religioso. Então, os alucinógenos durante muito tempo eram vistos como coisas que levariam à loucura. Então, o sujeito tomou um ácido e pá, fica louco, vai olhar o sol e vai perder a retina, vai se jogar pela janela. E isso criou um padrão que era um padrão ligado ao medo. E um pouco do efeito das drogas é a expectativa de todas as drogas, é o que se chama do efeito placebo. Muitas vezes é a maior parte do efeito. Então você fala para alguém, você vai tomar isso e vai ficar vendo só flores, vai ser paz e amor, etc. Aí, bom, ficavam lá os hippies e tal. De pensar, não, o Charles Manson tomou isso, foi lá e começou a matar gente, fazer orgias de sangue, etc. Aí começa a haver uma espécie de expectativa de que a substância vai agir nesse sentido. Então se cria, digamos assim, mitos, ou fake news, para usar uma expressão contemporânea em relação a certas substâncias. O caso mais evidente é o da maconha. A maconha, se a gente pega a história do século XX da maconha, ela era apresentada como o vício africano que vai levar as pessoas a cometerem crimes e perderem qualquer juízo ético e se tornarem, enfim, ladrões, assassinos, estupradores. E se criou uma espécie de medo dessa mitologia que não corresponde à substância em si. Então, hoje em dia, uma mãe se preocupa com a saúde do filho, que ele fume maconha. Um problema são, enfim, os circuitos criminosos que são perigosos. Mas o efeito em si da maconha, ela não conhece. E ela atribui, muitas vezes, a uma mitologia que a imprensa amarela divulgou durante anos. Curiosamente, nos Estados Unidos, a legalização da maconha ocorreu porque os idosos descobriram que a maconha era excelente para os achaques da terceira idade. Então foi uma pressão que levou a plebiscitos em cada estado. A Califórnia foi uma das pioneiras, em que a população idosa dizia, bom, mas é bom para artrite, é bom para o tratamento, para os efeitos colaterais do tratamento contra o câncer,
é bom para todos os efeitos colaterais de medicamentos contra a AIDS. E é bom contra a ansiedade, contra, digamos assim, esse sofrimento do dia a dia, que é uma das principais coisas que leva as pessoas às drogas. Por isso, o Marx tem a frase famosa, né? A religião é o ópio do povo. E as pessoas às vezes acham que ele está criticando as duas. Ele está, na verdade, elogiando as duas. Ele vai dizer, elas são as flores que adornam os grilhões que acorrentam a humanidade. Mas seria uma terrível crueldade suprimir as flores sem tirar os grilhões. Ele vai dizer, a religião, assim como o ópio, é o consolo da dor física e da dor espiritual. O Freud vai repetir a mesma coisa. Ele vai dizer, a principal forma de se evitar a dor e de se buscar o prazer é ou a religião, ou as drogas, ou as artes e a ciência. Que aí ele vai dizer, aí é a forma mais culturalmente, enfim, interessante. Isso está no mal-estar na civilização, né? Então a gente tem que pensar que uma das essências da vida, não só humana, mas até dos animais, é aquilo que é o programa básico. Buscar o prazer e evitar a dor. E não existe melhor instrumento para evitar a dor do que a droga. Vai continuar sendo assim. Se você tiver uma cirurgia, ou se tiver uma dor de dente, ou se tiver uma situação qualquer de conflito, de sofrimento psíquico, o uso de fármacos é um recurso indispensável. Portanto, a dimensão do remédio, que é o que as pessoas muitas vezes esquecem ao falar de droga, pensa na droga proibida. A droga é sempre o mal, a droga... Não, a droga são todos os remédios. A diferença é que alguns são permitidos e circulam em farmácia, outros são proibidos, né? E às vezes, inclusive, são análogos, né? Se proíbe a cocaína, mas se dá metilfenidato, que é a marca comercial Ritalina, para 2 milhões de menores de idade no Brasil. Que é um estimulante do tipo da anfetamina. Um estimulante anfetamina. análogo à anfetamina, que por sua vez é bastante análogo à própria cocaína. E do seu ponto de vista, o que está acontecendo no centro de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outras cidades? A gente tinha aqui a Cracolândia, né? E que até ali parecia uma coisa que era a busca pelo crack que estava mantendo aquelas pessoas lá. Por que isso explodiu? A população de rua, a ocupação, isso tem a ver com mais busca pelo crack? Ou isso tem a ver com uma piora da condição de vida que leva as pessoas à rua e aí o crack está presente lá? Ou às vezes o crack não tem nada a ver com isso, é mais dois eventos que estão acontecendo por conta de um outro problema que está gerando isso tudo? Eu acho que o fundamento desse problema são as condições sociais. A gente tem 50 mil pessoas morando na rua hoje em São Paulo, é um número recorde. E essa condição da vida, digamos assim, sem nada, da vida na sarjeta, debaixo da ponte, ela é um sofrimento tão grande que as pessoas precisam consolos da dor, precisam combater esse sofrimento. No Brasil, os recursos para isso eram tradicionalmente a aguardente. Durante muitos anos, enfim, os miseráveis do mundo viviam bêbados uma boa parte do tempo. Depois passou-se para uma fase, nos anos 80, por aí, da cola de sapateiro. Então, todo o problema dos menores de rua, que se chamava na época de trombadinhas, etc., é que eles cheiram cola. Bom, agora, hoje é o crack. Do ponto de vista puramente farmacoquímico, o crack é melhor que a cola de sapateiro do que a aguardente. Por que é melhor? Em primeiro lugar, porque não há dose letal. Ninguém morre de crack. O crack, ao ser fumado, ele substitui a cocaína injetada, que essa sim era muito mais perigosa. Então, o crack ele pode exigir a dose intensa, enfim, a ser repetida, mas ele tem menor impacto de risco de vida do que, por exemplo, cola de sapateiro ou aguardente. Em segundo lugar, o crack tem uma capacidade de deixar a pessoa ligada, alerta. E para a vida na rua, é muito melhor você estar alerta do que você ficar lá meio prostrado, catatônico, praticamente anestesiado e alguém vir te jogar gasolina, te chutar, te roubar, etc. Então, o crack substituiu esse nicho dos miseráveis que precisam consolar a sua dor de forma mais eficiente do que ocorria com a aguardente ou a cola de sapateiro. E ele cria também uma dimensão de uma sociabilidade.
As cracolândias são formas de sociabilidade. Você pode dizer uma sociabilidade que muitas vezes é delinquencial, uma parcela é, mas não é a totalidade. A atribuição também de propensão delinquencial a todos os usuários é um preconceito que também já se demonstrou que não ocorre com todas essas pessoas, que uma parte delas são absolutamente pacatas e não são agressivas dos demais. Agora, o que ocorre com o crack? O crack é a forma mais barata e mais, enfim, daninha e menos pura da cocaína. A cocaína continua sendo consumida em massa nas elites brasileiras, como sempre foi, enfim, desde os anos 20. Você vai em todos os meios assim mais bem-sucedidos dos, enfim, operadores do mercado financeiro, a indústria de modas ou da televisão, e a cocaína é onipresente. E por que a gente não fala de uma ameaça endêmica da cocaína, etc? Porque ela não é visível, ela é feita discretamente, ela não traz impactos, enfim, coletivos tão graves como o que ocorre com as cracolândias. Eu acho que a saída para isso seria o modelo que foi adotado na Suíça, na Inglaterra, em Portugal, que é... Portugal nem tanto, Suíça foi o mais pioneiro nisso, que é o Estado fornecer a substância. Então, ao invés de você depender de uma droga adulterada que não se sabe o que às vezes pode ser crack ou pode ter fentanil junto, etc., é fazer como na Suíça, salas seguras. Então você tem um médico, um enfermeiro e o próprio Estado fornece a substância com uma série de controles, com uma série de condições. A pessoa vai ter que se cadastrar, vai ter que depois estabelecer uma série de regras que ela vai estar buscando emprego, ela vai também receber, obviamente, assistência social, até mesmo material, até para comer e tal. E a segunda coisa, que aí tem a ver também com o fentanil, é a disseminação, a popularização barata de testagem. Teria que haver kits de testagem para a pessoa saber exatamente o que tem numa pílula ou num pó. Na Europa, qualquer festa, rave, assim, qualquer tipo de... já tem banquinhas na entrada em que você leva a sua pílulazinha, dá uma raspadinha e ele vai dizer, olha, isso aqui é MDMA, ou não, é efedrina, ou não tem contaminação de fentanil, ou é, enfim, metanfetamina. Porque há um cardápio, digamos assim, quase inesgotável. As chamadas designer drugs, que são as drogas inventadas, elas a cada dia se acumulam. São dezenas de novas moléculas que aparecem a cada dia. E cada dia vai ter mais. E vai ter, inclusive, com potencialidades extremamente positivas. Drogas para auxiliar a memória, drogas para auxiliar a sensibilidade musical, drogas para auxiliar, enfim, diversas aptidões humanas que podem ser aprimoradas com o uso dessas substâncias. Música, por exemplo, o meu irmão é músico e ele comentava que os músicos, para serem bons executores, eles não podem usar estimulante. Porque se você usa estimulante, você fica nervoso. Que é o mesmo problema, por exemplo, de pilotos de avião ou de carro, se tomam excesso de café. Leva até a descoordenação motora no excesso. Além de problemas gástricos e além de, enfim, de nervosismo. Então tem outras substâncias, que uma coisa que é usada para problemas cardíacos, chamados de beta-bloqueadores, que vinha sendo usado por músicos para simplesmente ficarem mais tranquilos. Que entra no doping em arco e flecha, tiro e outras coisas, porque vira dá essa capacidade extra de concentração para a pessoa, né? Claro. E essa ideia de um doping intelectual na verdade, a essência de toda a tentativa de você encontrar auxiliares para as nossas aptidões. Enfim, drogas que te levem a se concentrar mais, ou a dormir mais, ou a dormir menos, enfim, o que for necessário. E isso é uma espécie de arsenal, digamos assim, cultural da humanidade, que nunca vai desaparecer, ao contrário, só vai aumentar. Então a gente tem que ter um critério que permita que nessa infinidade de moléculas novas que existem, etc., que a gente consiga ter condições de se informar e depois de eventualmente de escolher com uma informação enfim, qualificada de especialistas que possam... Um exemplo interessante é o caso da ayahuasca, que é uma substância extremamente potente, análoga, de certa forma, ao que seria o LSD ou a mescalina, com diferenças, é claro, mas que no Brasil se tornou uma religião oficial, aliás, mais de uma, pelo menos umas 3.
Quais? Tem o Alto Santo, que é do Acre, que mais ou menos não se expandiu. Depois tem o Santo Daime, que se expandiu muito e que foi a que mais, enfim, popularizou. E tem a União do Vegetal, que é uma menos conhecida e que, curiosamente, tinha elementos que estavam na base bolsonarista. Apesar de toda a política bolsonarista, enfim, supostamente a favor dos evangélicos, aliás, é muito hipócrita também, porque ele próprio nem é, né? Mas havia o grande figurão da UDV, que causou uma enorme crise e tal, que estava apoiando o governo anterior. E essas religiões, elas tornaram a ayahuasca uma substância extremamente popular. No caso do Acre e de Rondônia, um número que chega a mais de metade da população já teve contato familiar ou tem periodicamente, inclusive com crianças e famílias inteiras que fazem cerimônias religiosas com essa substância. E a maior parte dos problemas associados ao uso descontrolado de alucinógenos não ocorre, ao contrário. Porque ali as pessoas estão programadas para ver Deus, para ver Nossa Senhora, para ter um conforto espiritual, para vencer os seus traumas, a perda dos seus entes queridos, as dores da sua vida, né? Então isso não quer dizer que a única forma é a religiosa, mas a religiosa estabelece um critério de controle ritualístico, cerimonial, que seria extremamente útil para várias outras substâncias. Que é combinar a religião e o ópio, né? De certa forma, o próprio ópio, ele também era usado de uma forma muito, digamos, cerimoniosa. O ópio, inclusive, tem uma característica que o afasta do álcool. Quem consome ópio não consome álcool. Existe uma espécie de incompatibilidade, inclusive farmacoquímica, que as pessoas ficam com aversão a tomar álcool durante o efeito do ópio. Então isso preservou a sociedade chinesa da droga mais impactante, que é o álcool. E por outro lado, o ópio tem um efeito comportamental que também é o oposto do álcool. O álcool é perigosíssimo, porque o álcool leva à violência, enfim, à perda do controle, etc. O ópio não. O ópio é uma droga discreta. É uma droga em que a pessoa fica calma. Ela tende a ficar pacata, né? E disso tudo que você me contou, eu tenho a impressão de que drogas não vão embora, nem com proibição. E que você tem vários mecanismos de conduzir esse uso de drogas para usos produtivos, para as pessoas, para a sociedade, por aí vai. Mas dado que a proibição está tão embrenhada no Estado, e nessas fontes de renda alternativas, e nessa geração de poder do qual a gente depende, você vê chances no Brasil de se diminuir e de se mudar essa proibição? Porque se o tabaco já foi tão importante para a receita, fazer uma campanha contra o uso de tabaco é abrir mão de uma parte da receita. Que seja o que você vai deixar de gastar com câncer de pulmão depois ou o que for. Mas é abrir mão de uma parcela grande da receita, pelo que você me falou. Pelo que você nos contou aqui, né? Você vê esse tipo de troca acontecendo no Brasil por algum mecanismo? Então, Átila, o Brasil, às vezes a gente pensa que é uma ilha, embora seja uma ilha muito grande, uma ilha continental. Mas não é. O Brasil é completamente conectado com o mundo e a gente vive, de fato, um momento de globalização que só tende a se intensificar, apesar de uma série de aspectos que podem obstaculizar isso, as próprias questões ligadas à invasão russa na guerra da Ucrânia. Mas o Brasil é parte do mundo. E há uma mudança de paradigma na política de drogas que é global e que parte do núcleo central desse sistema, que foi os Estados Unidos. Quem impôs a guerra às drogas em escala mundial, do ponto de vista diplomático, militar, político, etc., foram os Estados Unidos. E o fato de a proibição estar sendo superada nos Estados Unidos, a maioria dos Estados Unidos já tem a maconha legal, Colorado e Oregon acabaram de legalizar o uso dos cogumelos psilocybe. O Canadá já legalizou a maconha em escala federal, mas com esse monopólio de empresas provinciais. Isso tudo faz com que seja inevitável que o Brasil entre nessa dinâmica por uma razão econômica. Porque a maconha se tornou hoje uma commodity de primeira ordem. Empresas com valor de bilhões de dólares que estão na Bolsa de Valores e que estão oferindo uma renda que um país como o nosso não pode abdicar, porque é uma questão de soberania nacional.
O país que abdicar da maconha hoje está abdicando de uma commodity que não é apenas no uso farmacológico, é no uso industrial, como biomassa, é no uso como vestuário, é no uso para a produção de todo tipo de derivado. A China, por exemplo, que mantém hoje uma proibição ainda bastante severa, apesar disso, eles são o maior produtor de cannabis do mundo. Numa empresa estatal, a chamada Hana Corporation, H-A-N-N-A. Você entra no site da Hana, em inglês, claro, e eles dizem que o primeiro desafio deles é a substituição da matriz energética de combustível fóssil por biodiesel de cannabis. Então, a cannabis pode fazer uma revolução em vários aspectos, que tem consequências ambientais, porque a cannabis tem 3 safras, não precisa de agrotóxico, é capaz de ser transformada em biodiesel muito melhor do que a cana-de-açúcar ou do que o milho ou outras plantas que já se fizeram, enfim, que se fazem uso para essa finalidade. Eles começaram a indústria de cannabis na China na época da guerra do Vietnã com a China, ou da China com o Vietnã, que é a China que invadiu o Vietnã, porque o exército precisava de roupas adequadas ao clima da região mais do sul, que era muito úmido. E aí o algodão, o linho, as fibras sintéticas, todas elas não eram tão eficientes como a fibra de cânhamo, para fazer o vestuário dos uniformes do exército chinês. Então, a possibilidade da maconha se tornar uma espécie de green rush, como eles vêm chamando, assim, a corrida do ouro verde, é cada vez mais evidente. Então, no Brasil, é uma pena que a gente tenha vivido um momento, enfim, um hiato bolsonarista que representou um retrocesso do ponto de vista não apenas civilizatório, mas do ponto de vista da perspectiva científica, né? Não é só a questão da pandemia, que foi completamente desprezada e mal administrada, que foi, enfim, uma verdadeira campanha contra a vacina que o governo fez, mas em outros terrenos também existe uma atitude anticientífica. A que subsiste com maior ainda enraizamento na sociedade brasileira é o preconceito contra as drogas e, em particular, contra a maconha, que é uma droga de origem africana. A própria palavra vem do quimbundo de Angola. Ela foi relacionada pela medicina oficial, com Oscar Freire, etc., com a criminalidade. E todos esses preconceitos vêm sendo hoje completamente varridos de cena pelo modelo vitorioso que está ocorrendo nos países centrais. Essa tendência vai se tornar internacional. O Scholz já propôs a legalização da maconha na Alemanha. Vai haver uma legalização em massa na Europa, até os países asiáticos. A Tailândia chegou a distribuir mudas, 1 milhão de mudas para a população poder plantar. A Tailândia, que era um país muito repressivo, mas que tem no turismo e, enfim, nesse tipo de coisa, uma das suas maiores fontes de renda. Você pega um país como Israel, que é um país até modelo dos bolsonaristas, hoje está numa crise enorme, porque tem um polo democrático e um polo fundamentalista religioso, enfim, e fascista em última instância. Mas hoje em dia em Israel existe distribuição oficial de maconha para 50 mil veteranos do exército, que recebem do Estado maconha em casa para poder suportar o estresse pós-traumático. A maior empresa israelense de maconha, agora eu não me lembro o nome, mas ela está sendo hoje dirigida pelo chefe veterano do Mossad. Ele ficou 15 anos no Mossad, agora ele virou o CEO da empresa, agora depois eu lembro o nome. Então a sociedade israelense já absorveu a maconha num ponto tal que é irreversível. Então o Brasil, eu acho que é uma questão de tempo para que a gente venha acompanhar o resto do mundo, inclusive os nossos vizinhos. O Uruguai foi pioneiro, mas agora a Colômbia está legalizando, que já foi uma das maiores vítimas da guerra às drogas. Era o 3º país em verba militar americana, com o Plano Colômbia, supostamente para combater o plantio de cocaína e de folha de coca e transformação em cocaína e a maconha. E agora está lá o Gustavo Petro propondo a legalização e a transformação disso num recurso natural que traga divisas para o país, que permita um microcultivo que vai auxiliar a reforma agrária, que consiga, com isso, tornar o país também atrativo do ponto de vista turístico. Então há uma série de vantagens que o Brasil vai ter que, de alguma forma,
entrar, enfim, no mesmo diapasão, né? Me parece muito mais uma questão não de se vai haver esse lucro, essa receita, mas sim para quem vai. Se a gente vai fazer uso disso ou continuar abrindo mão em favor de quem está lucrando com isso agora, né? Porque a questão é, em última instância, enfim, a famosa frase, siga o dinheiro, né? Veja, enfim, quem lucra com isso. E o lucro existe e é monumental no Brasil. A diferença é se a gente vai tornar isso algo transparente, sob controle público. Podemos discutir se vai ser com empreendimento privado, particular, enfim, ou se vai ser com empresas estatais. Eu, inclusive, sou favorável ao modelo canadense, que é um dos modelos mais estatistas que existem, né? Os liberais canadenses são mais, digamos assim, intervencionistas estatais que uma boa parte da esquerda, inclusive brasileira. Na maconha, no álcool, na energia elétrica, na educação, na saúde, tudo estatal, né? A maior empresa estatal do hemisfério é a Hydro-Québec, que é a maior produtora de energia do Canadá, né? Caramba. E pra gente levar essa conversa para as pessoas, já que eu queria mais várias horas para a gente continuar falando aqui, mas se não for possível, o que você recomenda para quem quiser entender mais sobre o assunto, entender não só sobre drogas em si, mas sobre essa dinâmica de proibição, drogas, o papel delas? Tem o seu livro, que a gente falou no começo, e vai mostrar agora na tela para as pessoas, mas por onde mais dá para a gente entender esse papel das drogas na sociedade e como a gente dialoga com isso a longo prazo? É um campo emergente hoje das ciências humanas, em particular da história, a história que era inicialmente história do consumo, história da vida privada, e agora a história das drogas especificamente vem sendo uma espécie de campo organizador, enfim, até do ponto de vista epistemológico, do que é hoje a disciplina histórica. Então, nós temos a Sociedade de História do Álcool e das Drogas, que é uma sociedade de historiadores e que vem produzindo uma revista, o Journal of Social History of Alcohol and Drugs, e que recentemente publicou esse Oxford Handbook of Global Drug History. Enfim, eu tive a honra de escrever um dos capítulos e é digamos assim, um dos nichos mais importantes do desenvolvimento internacional dessa pesquisa, no meu campo, né, que é o campo da história. Temos também, na USP, um laboratório que se chama LEDA, Laboratório de Estudos Históricos das Drogas e da Alimentação. O site vocês podem procurar como LEDA USP. E lá estão acessíveis todas as dissertações de mestrado e teses de doutorado que foram defendidas, a maior parte delas sobre essas temáticas. Tanto história da alimentação, desde a história do livro Dona Benta até a história, enfim, do leite condensado, passando pela história das tavernas até a história do LSD. E, enfim, todos esses temas foram desenvolvidos em pesquisas no laboratório, que eu sou o coordenador e que já tem vários historiadores que se formaram com pesquisas nesse campo. E finalmente tem um outro site que se chama NEIP, N-E-I-P, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, que foi constituído em 2001 por 3 antropólogos, um cientista político, eu de historiador, no sentido de criar uma reflexão no campo das ciências humanas, porque havia uma espécie de ideia de que era o campo biomédico que teria, digamos assim, a ascendência privilegiada do ponto de vista científico sobre essa temática. E a gente questionava um pouco isso. Claro, os médicos, os farmacólogos, até enfim, os enfermeiros ou até os veterinários vão ter algo a dizer sobre esse tema, inevitavelmente, porque se trata também da nossa fisiologia. Mas a gente não pode reduzir a dimensão biomédica, porque tem todos esses sentidos religiosos, simbólicos, de identidade social, que são associados ao consumo dessas substâncias, né? Então a gente no NEIP tentou também ampliar o campo de pesquisa e também tem um site que vocês podem encontrar na internet que é, acredito, bastante útil para esse debate. Maravilha, muito obrigado, foi muita coisa interessante para a gente conversar e espero que gere várias outras entrevistas aqui, outras conversas sobre vários aspectos que a gente tratou. Eu também gostei muito, agradeço a oportunidade e espero que a gente possa desenvolver, como você disse,
coisas mais focadas, porque droga é um tema tão universal, então tem temas específicos, por exemplo, os psicodélicos, que a gente poderia aprofundar mais e que certamente vão ser, enfim, objeto de um enorme debate público daqui para frente. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Obrigado eu. Saí da conversa de hoje com várias lições por aqui. Estava preparado para ouvir algumas verdades, mas não tantas. Me surpreende muito pensar que muitos países foram financiados por muito tempo e ainda são pelas drogas e pela proibição delas e por quem isso beneficia. Espero que a gente possa levar essas lições para mexer um pouco as coisas aqui no Brasil e favorecer as instituições certas que a gente quer manter e das quais a gente depende, né? Se você gostou dessa conversa e quer ver outras desse tipo por aqui, manda pra gente nos comentários pessoas, ideias, linhas de pesquisa que você queria ver discutidas, e se você quer acompanhar essas próximas conversas, assina o canal, assim você recebe os próximos Não Ficção e os próximos vídeos por aqui. E pra quem curte esses vídeos, pense em mandar um apoio pra gente, manda um valeu demais, pense em tornar um membro, uma membro por aqui, esse apoio faz muita diferença pra gente, então até o próximo.